Graça e paz. Eu vim trazer uma pequena reflexão sobre o texto do livro da Bíblia que nós estamos lendo. Nós estamos fazendo o plano de leitura anual da Bíblia e nós estamos no livro de Juízes. Esse livro fica logo após o livro de Josué e ele narra a história do povo de Israel após a morte de Josué. Então, após a morte de Josué, depois que toda aquela geração que atravessou o Rio Jordão para iniciar a posse da terra prometida morreu, surgiu então essa nova geração. Uma geração que não conhecia o Senhor como eles conheceram e nem tinha visto o que o Senhor fez pelo povo de Israel. Até então era uma geração que não tinha um líder, não tinha um libertador, não tinha um rei, porque é uma época em que Israel ainda não tinha rei. Então, no capítulo 21, 25, diz que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E eu comecei a meditar sobre isso. Como a humanidade, como o ser humano tem a necessidade de, quando não está adorando Deus, buscar algo para adorar. Quando o ser humano não adora Deus, o nosso Deus, ele busca algo para adorar. E é exatamente isso que o texto vem nos dizer. O texto diz que o povo de Deus, o povo de Israel, começou a adorar Baal, começou a adorar os deuses estrangeiros. E eles viviam em um verdadeiro caos espiritual e moral. E o texto vem nos dizer no capítulo 2 que a ira do Senhor ardeu sobre aquele povo, sobre o povo de Israel. Então Deus já não lutava mais com eles, Deus já não lutava mais por eles. Deus os entregou, aqueles reis, os entregou aquelas nações e o povo de Israel passou a ser escravo, passou a servir aquele povo. E o texto diz que eles viviam em grande angústia. O povo de Israel começou a viver em grande angústia. Mas, é aqui que eu quero meditar, mas quando eles clamaram por socorro, por socorro, o texto diz que o Senhor, Deus, teve compaixão deles. Deus teve compaixão. E no capítulo 2, versículo 16, diz que então o Senhor levantou juízes. O Senhor levantou juízes para livrar e libertar o povo de seus agressores. Isso já aponta a necessidade da humanidade de ter um libertador. Hoje nós temos um libertador. O Senhor Jesus veio e nos libertou. Hoje nós somos livres. Hoje nós temos acesso ao nosso Deus, ao Deus Altíssimo, através do nosso Senhor Jesus. É desejo do nosso Deus nos libertar do mal, nos livrar do mal. Tanto é que o Senhor Jesus, ele nos ensinou a orar e ele nos ensinou a falar: livra-nos do mal, liberta-nos do mal. É desejo do nosso Deus nos livrar das nossas aflições, do que a gente precisa de libertação. Então, toda vez que o povo clamava, todas as vezes que o povo clamava, nosso Deus os libertava. O nosso Deus tinha compaixão deles. Nós temos áreas da nossa vida que nós precisamos de libertação, nós precisamos de livramento, nós precisamos da intervenção divina dele. Que a gente não viva como esse povo narrado em Juízes viveu, que a gente não viva num ciclo de pecados. Eles clamavam ao Senhor, o Senhor mandava um libertador, eles eram livres, eles tinham paz, e depois eles voltavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor novamente. Mas que a gente possa viver o Salmo 51:15, que diz: clamem a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. Clamem a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. Que a gente possa sim clamar ao nosso Deus para qual área da nossa vida que precisa de um livramento, de uma libertação, de um agir dele. Tem áreas das nossas vidas, tem momentos da nossa vida em que a gente precisa de uma intervenção do Senhor, que só Ele pode fazer, só Ele pode nos livrar, mas que a gente tenha um compromisso de viver uma vida que dá glória ao nome dEle. Essa é a minha reflexão, espero que tenha edificado a sua vida, assim como edificou a minha. Fica com Deus.